Então seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, o nosso quadro aqui do canal, onde eu analiso a história de outras pessoas e trago aqui um olhar de alguns pontos de melhoria, o que poderia mudar, ou talvez o que eu faria diferente. Não necessariamente seria melhor ou pior, só de repente alguma ideia que eu faria diferente. Eu acho que isso pode ajudar o autor, como já ajudou nos outros vídeos que eu fiz. Pelo menos todo mundo que assistiu, todos os autores, vieram me agradecer, dizer que realmente não tinham prestado atenção em alguma coisa, ou que realmente dei ideias pra melhorar, pra fazer talvez outras histórias e etc. E o objetivo é que isso aconteça com você também. À medida que você vai me vendo, correlacionar aqui os pontos de melhoria, os possíveis pontos de melhoria dessa história, você também aprende para aplicar na sua história. O objetivo desse canal é transformar você num escritor, para você deixar de ser apenas o fã, ou seja, aquela pessoa que fica do outro lado só amando e babando nas histórias, e ser a pessoa que escreve essas histórias. Eu quero se transformar no escritor, e aqui na Lição Nerd você aprende lições valiosas para que você consiga escrever as suas histórias também. Vem comigo então, vou colocar aí na tela, compartilhar a tela com você. A história de hoje é a Milad, o Natal de Ia Abuner. Eu espero ter pronunciado esse nome corretamente. É da Stephanie. Stephanie é aluna da Jornada Aprendiz de Escritor. Inclusive, a Stephanie foi uma das campeões da jornada. Em breve a gente vai ter livro dela lançado aí aqui pela Lição Nerd. Só para explicar um pouquinho isso, na Jornada Aprendiz de Escritor, dentro do treinamento, existe um desafio para as pessoas criarem um one-shot. Um one-shot é uma história pequena, mais comum nos mangás, mas a gente adaptou ela para dentro do mundo literário, como se fosse uma light novel, digamos assim, um one-shot de light novel. O que é light novel, Juliana? Light novel é uma história tipo mangá, só que escrita como um livro comum. É só um termo usado lá no Japão, light novel, mas enfim. É como se fosse um conto, mas um pouco maior do que um conto. Nossa, qualquer outro vídeo eu explico um pouco melhor sobre isso. Enfim, lá eles têm esse desafio de escrever essa história de até 10 mil palavras. Tem que ser uma história boa, completa, com até 10 mil palavras. É um baita no desafio, mas os três finalistas que conseguem entregar um one-shot, fazer todas as atividades do curso com as maiores pontuações, os 3 melhores bem colocados, eles são escolhidos e são convidados para serem lançados aqui pela Lição Nerd, passarem pela experiência de ter pela primeira vez o seu livro em mãos, que é o caso da última turma. Dessa vez, o exemplar vai estar com 2 turmas, com a turma de maio e com a turma de agosto. E vai ser bem legal, tenho certeza. Tão legal quanto foi da turma de janeiro. Ai, sem delongas, gente, vamos lá então para a história. Você não vai me ver lendo a história toda, é bom explicar para quem de repente está assistindo esse conteúdo pela primeira vez. Você não vai me ver lendo a história inteira, eu vou cortar algumas partes e você só vai me ver comentando os pontos principais. Então, bora lá, começar pela sinopse, que das últimas vezes eu não comecei por ela. Após os acontecimentos de Faça um Pedido, Khaled e Katarina estão vivendo felizes suas vidas, até ele decidir planejar uma festa de Natal para sua amada. Acompanhe as desventuras de Khaled nessa missão cheia de referências natalinas cinematográficas e imprevistos que vão ensinar nosso Dijin o verdadeiro significado do Natal. Possíveis spoilers, caso você ainda não tenha lido Faça um Pedido. Eu deveria ter começado com Faça um Pedido então, né? Eu não li ainda esse. Mas como a proposta aqui era ler os contos, vamos ler os contos natalinos, vamos começar por ele mesmo. Parte 1. Tô passando mal aqui, porque eu não sei de onde é essa referência. Stephanie do céu, você precisa colocar o nome do filme, porque eu não tô achando a referência. Aquela sensação de que eu acho que eu sei, mas eu não sei de onde é. Sabe quando você tá na ponta da língua e você não consegue lembrar? Logo no início ela põe uma referência assim. O que aconteceu com ele depois daquilo? Como e por quê? Não dá nem pra entender. Aqui em cima, eu vou marcar aí. Parei de procurar um sentido já tem muito tempo, mas o que eu sei é que uma vez por ano eu posso ver o meu amigo. Gente, eu não sei, é um filme natalino, pelo que parece. E tá na Netflix, mas qual? Eu não sei, eu juro que eu procurei a frase, mas eu não consegui achar. What the fuck?
Logo aqui no início já vou pegar uma coisa que uma das minhas alunas me perguntou essa semana e eu sei que é uma dúvida de muitos de vocês. Sobre narrar em primeira pessoa. Ela falou, Ju, eu quero narrar em primeira pessoa porque eu acho que pra mim vai ser mais fácil. Eu, sinceramente, acho narrador em primeira pessoa mais difícil, porque ele é limitado, do que narrador em terceira pessoa. E eu não sou muito fã, meus alunos sabem disso, não que eu proíba, óbvio, tem várias histórias assim lá dentro, mas eu não sou muito fã de ficar trocando os narradores, sabe? Não sou muito fã desse método, mas óbvio, é válido, tem vários livros de sucesso assim, mas enfim, aí ela me perguntou sobre essa questão, né? Como é que eu narro? Porque ela disse que não tinha muito olhar, muita profundidade ou muitos detalhes de como conseguir passar o que ela deu até um exemplo numa cena de luta, como que o narrador em primeira pessoa conseguiria passar as sensações ou emoções do outro personagem. Primeira coisa, não conseguiria, até porque ele não tá dentro da outra pessoa pra sentir, certo? Mas olha o exemplo que ela colocou aqui, ó. Logo em seguida já é o narrador, né? Após essa referência que eu não consegui pegar a referência. Assisti os créditos subirem na tela do notebook junto com a música natalina, enquanto Catarina estava deitada com a cabeça sobre o meu peito, se desfazendo em lágrimas. Afaguei-lhe os cabelos castanhos longos, ouvindo-a fungar e vendo-a secar as lágrimas. Vou um pouco mais adiante para continuar minha explicação. Por que escolhe assistir a esses filmes se sempre chora no final? Perguntei. Está brincando? Ela me olhou indignada. Vai me dizer que esses filmes não são lindos? Ela suspira sorrindo. Tá sentindo? Me limitei a encará-la, não fazia a menor ideia do que deveria estar sentindo. Ela revirou os olhos e fez um gesto grandioso. O espírito natalino, Khaled! A mágica! Não pode sentir? Ela me olhou esperançosa. Só pra finalizar, né? Neguei com a cabeça, desculpando-me com o olhar. Ela bufou, deixando os ombros caírem. Aqui mostra a frustração dele não conseguir compreender esse espírito natalino. Só pra contextualizar, pelo que eu entendi, e porque eu já acompanhei essa outra história da aluna, ela tá num universo meio que paralelo, onde essa pessoa, inclusive, é um ser. Eu acho que não lembro muito bem se ele é um ser demoníaco, porque eu acho que isso explica naquela história que ela fez a referência, né? Mas esse daqui é como se fosse o especial de Natal dessa história dela. E aí ele não sabe o que é o Natal ou o espírito natalino. Então ela bufa em frustração. Aqui não diz ela estava frustrada. Ele pode até dizer ela me pareceu frustrada. Só que ao invés disso, ele como personagem fora do corpo dela, que ele não sabe o que ela está sentindo, ele narra o que ele vê. Ela bufou, deixando os ombros caírem. Isso, pra gente, essa linguagem corporal na nossa mente significa que ela tá frustrada, né? Ou ela tá tipo, ai, tá bom, deixa pra lá, né? Alguma coisa do tipo, ai, desisto de fazer você entender. Ou algo muito próximo disso, não talvez uma frustração muito, ai, meu Deus, eu tô frustrada, acabou minha vida, mas algo que a gente pensa, ai, nossa, ela revira os olhos e bufa, né? Tipo, ai, acabou, tá ok, não vou insistir mais, desisto de você. E aqui em cima também, ele não sente que ela tá necessariamente emocionada, ele poderia até falar, sinto que ela está emocionada, acho que ela está emocionada, mas por quê? Que é melhor, né? Você não diz, você mostra. Quando ele narra que ela estava se desfazendo em lágrimas, ou seja, chorando desesperadamente. Se a pessoa está assim após assistir um filme, ele ainda diz em seguida, fala, por que escolhe assistir a esses filmes se você sempre chora no final, né? E aí ela tem a justificativa dela depois, né? Você tá brincando, esses filmes são maravilhosos e etc. E aí ele vai dizendo como ela vai se expressando. Ela olha indignada, ela suspira sorrindo, aí ele fala o que ele fez, né? Aí em resposta à ação dele, ela revira os olhos. Então, presta atenção quando você for narrar assim em primeira pessoa. Você não necessariamente perde completamente não é que... É porque falar ponto de vista é meio preocupante, porque você pode estar entendendo que está narrando a outra pessoa narrando, mas não é isso. Mas você não perde totalmente a ação do outro personagem dentro daquela cena. Você pode continuar
colocando que o outro personagem, tentando transmitir através do seu personagem o que o outro personagem, os outros personagens naquela cena estão sentindo, como fazendo aquele personagem narrar na sua história o que ele vê. Não necessariamente, aqui vale a máxima, conte, mostre, não conte. Ela mostrou o que a outra personagem estava fazendo. O leitor vê as reações dela e deduz que ela se sente incomodada por ele não prestar atenção nas histórias natalinas, ela revira os olhos em impaciência, ela bufa no final de impaciência, ele não precisa encurtar a participação dela em dizer, e ela fica frustrada, ponto final, porque também a gente teria um encurtamento desse texto e poderia ficar sem graça para o leitor. Então aqui é um ótimo exemplo para você entender como fazer essa narração em primeira pessoa sem excluir o outro personagem daquela cena. Sempre com o próprio personagem narrando. Ele jamais poderia dizer aqui, ela está frustrada. Ele jamais poderia dizer aqui, ela está pensando em XPTO coisa. Porque ele não está dentro da cabeça dela. Ele não está dentro do corpo dela, não está sentindo o que ela sente. A não ser que ele tenha um dom, um poder especial, ele realmente sabe o que ela está pensando, porque o poder dele tem isso, ou ele realmente sabe o que ela está sentindo, porque os poderes dele têm isso. Fora isso, não pode, porque o outro personagem não tem esse poder. Mas através das atitudes dela, ele sente. E aqui a opção foi realmente mostrar para que o próprio leitor tirasse suas próprias decisões. Vamos seguir. No episódio da semana passada, a gente falou sobre músicas, citações de músicas dentro da história. Aí aqui você vê citações de marca, como a Netflix, né? Juliana, tem algum problema citar marcas? Não tem nenhum problema. Na verdade, elas gostam. Vocês estão fazendo propagandas gratuitas. Ah, então eu não vou citar para não fazer propaganda. Não, claro que não. Para de bobagem. Faz a citação, porque o que é legal, apesar de eu entender que é um universo paralelo, por ter um pouco essas questões mágicas, essa questão de colocar a Netflix, fico até mais curiosa de entender como isso funciona nesse universo paralelo dela, mas até essa questão de existir a Netflix traz uma proximidade com a nossa realidade e uma similaridade com o leitor, porque quem não assiste filmes na Netflix, né? Tem alguns pingados de gente que não gostam, mas boa parte das pessoas assiste, ou já assistiu, já assinou, já gostou de alguma coisa lá dentro. Eu vejo algumas pessoas lá nos comentários da Netflix, eu deixei de assinar, antes era bom, agora é péssimo, não sei o quê. Tá, mas uma vez ou outra na vida, já fez. Já foi lá, já assistiu e gostou. Então, ou se não assiste, se não assina, conhece. Então, é um ponto de similaridade com a história, eu acho isso legal. Tá. Aqui também tem um time skip, né? Curto, mas ainda assim uma mudança de cena. Eu colocaria pelo menos o separador de cena aqui, porque, vamos lá, aqui na cena seguinte, ele então vendo a reação dela, avaliando tudo que sente por ela, sugere pra ela, e que tal a gente fazer o Natal esse ano, porque com ele ela nunca tinha feito, né, por conta dele ser algum ser imortal, ele não acreditava, ou, né, não compactuava com isso. E aí ela, óbvio, fica muito feliz e tal. Ai, que lindo, eu quero muito e tal. E aí na parte seguinte já fala: não quer mesmo que eu volte e ajude? Catarina me perguntou pela 1000ª vez, balancei a cabeça. Então aqui houve um tempo, tem até um espaço, mas eu colocaria um separador. Acho que talvez ficaria mais fácil pro leitor entender. Mas é só uma sugestão pequena, nada que agrave muito. Tá, vamos lá. Terminei de ler o primeiro capítulo. Eu tô gostando muito. Deixa eu ver. Tinha outra coisa aqui que eu ia comentar. Sobre o universo. A apresentação do universo. Mesmo que essa história seja um spin-off de um universo que já foi construído, ou seja, um paralelo, um derivado, eu acho que quem lê, né, quem acaba lendo essa história, não perde em nada do que tá acontecendo, e eu acho que a autora ambienta isso bem,
porque você fica curioso, assim, pra saber algumas coisas que provavelmente ela deve explicar com mais profundidade na história principal. O que é um excelente jogo de estratégia, e os alunos aprendem isso muito bem dentro da jornada, inclusive o One Shot é justamente pra isso, pra atrair novos leitores, porque o conto é uma leitura curta, que as pessoas têm contato com esses personagens, e ao mesmo tempo gera esse quê de curiosidade pra querer saber. Eu já estou aqui querendo ler a outra história pra saber o que aconteceu, ou o que são essas criaturas. Porque desde o início, ela já coloca assim. Eu ia falar sobre outro ponto, agora eu lembro, mas deixa eu terminar primeiro essa linha de pensamento. Primeiro ela coloca aqui. A cidade estava quase deserta, então tornou-se um bom lugar para ficarmos. Contudo, passamos boa parte do segundo ano juntos, nos organizando e estabelecendo. Recebemos também alguns antigos conhecidos meus, Ifrits, acho que é assim que se pronuncia, em sua maioria. A cidadezinha logo tornou-se um refúgio seguro para eles, se seguissem certas regras, é claro. Por exemplo, mortes com a única finalidade de alimentação. Aí você fica, what the fuck? O que ser é esse? É um vampiro? É um lobisomem que come gente? É o lobisomem, todo lobisomem come... acho que é isso. Ou existe lobisomem vegano, desculpa. E aí você fica tipo... Que é isso, sabe? Porque não é um nome comum. Eu posso até procurar aqui, deixa eu ver. Ifrit. Stephanie gosta muito da mitologia árabe, tanto que o nome, né, é bem árabe mesmo. Eu já vi ela em outros lugares pegando referências. Então vamos ver o que é um Ifrit. É esse bichão aí, ó, vocês estão conseguindo ver? Seria isso. E é um ser da mitologia árabe. Olha que legal. A gente vê tantas mitologias, né, nórdicas, gregas, romanas e etc, japonesas, que a gente gosta tanto, oriental de uma forma geral, chinesas, coreanas. Pronto, estamos conhecendo um árabe, olha que interessante. Então tem esses bichões lá agora pra devorar as pessoas, socorro. Mas enfim, então agora a gente já sabe. Provavelmente, na história principal, ela descreveria. Se você tem um ser novo na sua história, descreva, porque ela não descreve aqui. A não ser que seja isso, você cria um mistério e ao longo da história você vai contando o que são eles, ou o leitor vai conseguindo compreender para formular isso na cabeça deles. Eu imagino que como essa história é um spin-off, que tem o propósito de ou levar quem nunca leu a história para, então, vou buscar saber o que é isso na história principal, ou para quem já leu a história principal já saber quem eles são e ter um prazer a mais de ler mais uma história dentro daquele universo. Então eu não vou necessariamente pontuar isso para essa autora, mas para você que tá aí, toda vez que você colocar um ser novo, logo em seguida você diz como é que ele é, compara ele com alguma coisa, constrói a imagem dele dentro da cabeça do leitor. Você não necessariamente precisa dar uma ficha técnica. O que eu falo sobre ficha técnica? Ele era alto, com cabeça de leão, corpo de não sei o que, o cabelo blá blá blá. Não precisa falar isso. Talvez, às vezes, colocar ele em alguma cena de ação, né? Quando de repente avistei ao longe algo que parecia ser um corpo de um leão, ele veio se aproximando com o seu cabelo, entendeu? Você vai narrando ele de uma forma diferente, não apresentando uma ficha técnica. Mas eu tenho quase certeza absoluta que com certeza na história principal ela fez isso e fica de dica pra você. E aí, voltando à questão do universo, que eu abri só esse parênteses pra falar sobre novos nomes, né? A gente já vê um que é em itálico, então quando o autor marca em itálico palavras estranhas, significa que é uma coisa diferente, né? Estranho. E aí, logo abaixo, ele fala assim... Peraí. Chamei-os de jeans. Vamos procurar também o que são de jeans? Eu estragando a graça da história. Não tô estragando a graça da história. Qualquer coisa vocês vão ler. De jeans. São... ok. Da mitologia, lendas urbanas. São gênios, né? Do árabe também. Show. Adorei, Stephanie. Muito boa pesquisa. Chamei-os de jeans que estavam na cidade. Alguns residiam lá permanentemente. Outros estavam apenas passando alguns dias. De uma forma ou de outra... Essa é a parte interessante. De uma forma ou de outra... Eles precisavam ser avisados da comemoração que o Khaled ia fazer a primeira festa de Natal para a amada dele, né? O primeiro ano natalino dos dois. Então, eles precisavam ser avisados de que haveria uma comemoração, já que haveriam humanos presentes, outros humanos além de Kate.
E se não pudessem se conter por aquele tempo, seria preferível que saíssem da cidade por alguns dias. Ou seja, me lembrou muito... eu sei que não tem nada a ver, né, o ser em si, mas me lembrou muito o Crepúsculo, apesar de não ter lido e ter assistido os filmes, mas me passou aquela vibe, sabe, dela ser a única humana entre aqueles seres que comiam outros humanos, digamos assim. A não ser a família dos Cullys, que eram vegetarianos, por assim dizer, como eles mesmos gostavam de se comparar, né? Vegetarianos humanos. Enfim, mas eu achei interessante porque você vai mostrando os pedaços daquele mundo sem parar um parágrafo para descrever. Ela vai jogando esses pontos do universo que a gente fica tipo, ai, que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que mais vai acontecer nessa história? Mesmo eu que não li a história anterior, consigo me ambientar. Eu só tô com dúvida sobre essa questão de como é necessariamente esse mundo, mas eu acho que é tipo o nosso mundo com esses seres viventes, porque aqui ele fala sobre igreja, ela já falou da Netflix, então é uma realidade que é a cópia da nossa, mas com uma cidadezinha com esses seres viventes lá, né? Outra coisa que eu queria falar desse primeiro capítulo, tudo isso só no primeiro capítulo. Muito conteúdo aqui hoje. Sobre o início. Eu gosto muito quando vocês iniciam as histórias de vocês de um jeito não convencional. Ele tá sendo narrado, esse conto tá sendo narrado em primeira pessoa, mas em momento nenhum ela começou assim: oi, meu nome é... Como é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço o nome, gente. É Khaled. Oi, meu nome é Khaled, eu sou um Djinn, né? Eu acho que ele é um Djinn. Oi, meu nome é Khaled, eu sou um Djinn. Khaled, eu sou um Djinn. Há 3 anos eu moro com a Catarina neste lugar que vocês estão apreciando agora. Eu fico imaginando, tipo, apresentador. Oi, gente, sejam bem-vindos à minha casa. Olha isso daqui. Eu não sou muito fã, depende muito da história. Eu acho que tem que ter um objetivo. Então, tente começar de um jeito diferente. Ela, por exemplo, começou colocando esse trecho que eu não sei qual é. Se você já reconhece esse trecho de algum filme, por favor, me diz aqui embaixo. Ô, Stephanie, se você tá assistindo isso, é obrigação sua comentar aqui embaixo que filme é esse, porque eu não tô conseguindo pegar a referência. Minha cabeça tá aqui matutando pra tentar lembrar. E ela já começou mostrando como eles são em casal, né? Ai, que momento fofinho, eles dois assistindo um filme e tal. E já começa um diálogo ali mostrando o quanto ele não conhece nada do espírito natalino. E o que só dá mais curiosidade de saber é como é que um ser que tem amizades com outros seres que devoram humanos, então eu acredito que ele também deva devorar alguns. Como é que isso acontece? Como é que ele vai conseguir fazer esse Natal? Quando ela falou lá na sinopse, né, essas desventuras dele fazendo essa festa de Natal, eu imagino que tem alguns papos cômicos. Ainda mais quando você vai lendo e vai vendo que dentro dessa festa vai ter humanos e seres que comem humanos. Quem será o banquete da noite? Aí o Djinn vai chegar pro humano e vai falar assim: e aí, é pra ver ou pra comer? Ai, meu Deus, péssimo. Tá bom, vamos lá pro próximo capítulo. Ó, votem. Não deixem de votar, tá? Vou deixar um comentário aqui também. Geralmente eu deixo no final, mas eu vou deixar aqui. Coloquei aqui. Opa, peraí. Humanos nessa festa serão o prato principal. Ai, gente, adorei. Vamos pra próxima. Assim é fácil, sendo um gênio, né? Ele fala assim: conseguir os enfeites não foi um problema, já que eu só precisei transportar para lá os itens. E os poucos que não sabia onde encontrar, transformei a partir de outros objetos com uma simples transfiguração. Assim é fácil, né, bebê? Assim é fácil. Quero ver você ficar... Quero ver você, Djinn. Eu desafio você, Khaled, a tentar desembolar aquele maldito pisca-pisca que fica 1 ano parado lá dentro do armário sem seus poderes. Aí eu quero ver se você realmente ia levar essa festa de Natal até o final, testando a sua paciência. Desafio você a fazer isso. Olha, aqui, por exemplo, a gente já tem a chegada de outro ser, que é o Maridi. Eu vou ler como se escreve, porque eu realmente sou muito péssima em pronúncia, gente. Assim, eu realmente sou aquela pessoa que tô sempre pronunciando as coisas de forma errada e preciso ouvir pra pronunciar da
forma certa. Me desculpe, todo mundo tem seus defeitos. Mas eu vou pronunciar como Marid. E talvez corrija-me se eu estiver errada. Mas aqui ela já fala, ela já coloca, né? Ela, autora, desculpa, mas o protagonista já narra dizendo como eles são, diferente dos outros seres que foram apresentados pra gente. Então aí já fica um ponto de atenção. Se fez com um, segue o padrão e faz com os outros. Aí já fica o alerta aí pra Stephanie. Se você fez aqui que eles tinham belas asas claras, mais atrofiadas e orelhas ligeiramente pontudas, você disse como eles são, né? Como todos os Marides, desculpa. Aí você colocou, tinham belas asas claras, mais atrofiadas. Aí eu colocaria nos outros também, já que você fez a citação deles aqui. Para o leitor ter pelo menos uma visão. Porque, por exemplo, eu precisaria pesquisar para entender, porque eu não li a história principal. E talvez para quem tá lendo o conto a primeira vez, acho que fica então mais... fica uma experiência melhor, porque você consegue construir melhor aquele ser na mente. Aqui uma coisa, e isso é uma coisa que eu prefiro, porque tem dois travessões, né? Quando a gente tem assim um seguido do outro, o que a gente entende? Que é outra pessoa falando, só que aqui, pelo que eu entendi, é a mesma. Então, quando for assim, ou junta, né, aqui no mesmo bloco, no caso aqui, do lado, né, assim que ela terminou de dar a explicação, ou aqui, principalmente nesse caso, quando o narrador diz que olhou pra ela e tal, eu pularia o parágrafo, colocaria essa descrição mais abaixo, e aí ela suspirou ela suspirou, deixando seus ombros caírem, e aí ainda indicaria e retomou a falar, 2 pontos, aí continuaria, porque daria a indicação de que ainda seria a personagem, né? Só pra arrumar o texto. Ai, meu Deus, a mulher chegou desfazendo tudo. Coitado, ele tinha dado o maior trabalho pra trazer as coisas lá, Papai Noel e etc. E chegou uma mulher doida aqui que eu não sei quem é. E falou, não, vamos comemorar outra coisa. Vamos botar girassóis, nada de verde e vermelho, é laranja e amarelo. Então, aqui mais uma coisa do time skip também eu colocaria. Não precisa, então, já que tem bastante cortes de cena, que ele tá, de repente, numa cena da praça, e na cena seguinte ele tá em outro lugar, em vez de só colocar ou iniciar com a fala, eu acho que eu ambientaria o leitor antes, né? Tipo, mais tarde naquele mesmo dia, horas depois se passaram. Como tá narrando no passado, então eu colocaria isso, já que ele tá no presente, narrando alguma coisa que aconteceu no passado, eu colocaria isso, talvez, tá? Mas assim, como eu falei, é uma indicação. Não é nada obrigatório. Só pra não ficar esses cortes de cenas, porque o que acontece? Quando você tá assistindo um filme, os cortes de cena fazem mais sentido, né? De repente ele tá num bar e aí no momento seguinte ele já tá chegando em casa. Mas num livro, quando esses cortes são muito abruptos, eu acho, e sequenciais, eu acho que fica mais confuso. Ter a ambientação de horas depois, longe dali, após aquela discussão, fui caminhando para tal lugar, chegando lá, alguma coisa do tipo, sabe? Porque dá a entonação, dá essa transição, só que dentro da história. E não só o corta para uma cena, porque o leitor não tá vendo. Então, se você continua na frase seguinte, simplesmente com a fala, e ele acabou de conversar com outros caras, até o leitor entender que ele tá em outro lugar, porque ele estava conversando com alguém. No parágrafo seguinte, ele já está conversando com outra pessoa. Como ele saiu dali? Para onde ele foi? O que aconteceu? Quem é essa pessoa que surgiu do nada na discussão? Até o leitor se ambientar pode demorar um pouquinho para ele processar isso. Então, eu ambientaria isso antes de iniciar a fala, nesse outro lugar, nessa outra cena, nesse outro momento. Porque aqui eu vou dar um exemplo, ó. Ele tá na praça e chega... Ele tá na praça com aquela criatura chamada Marid e chega uma outra criatura que é amigo dele, que chama Silas, né? Aí eles meio que discutem e ele fala assim... eles nunca se deram muito bem, já que tinham uma visão bem diferente sobre violência. Enquanto Silas... Ezra, eu acho que é isso, Ezra em especial,
tinham um gosto acentuado por causar dor e de se divertir com suas vítimas, maridos eram contrários à violência. Claro que precisavam matar para sobreviver, já que precisamos nos alimentar, mas procuravam fazer isso apenas quando necessário. E alguns, como Ayla, se recusava até mesmo a isso. Não preciso da sua ajuda, disse já irritado ao humano de pele negra e cabelos cacheados. Ele bufou. Pra mim, bugou um pouco a minha cabeça, apesar de ter um espaço maior aqui. Porque o que acontece? Ele tava aqui brigando com esses dois, os Silarres e os Marides. E aí, do nada, entra outra pessoa, um humano. E aí eu fiquei tipo, da onde surgiu esse cara? E depois você vai entendendo que ele tá em outro lugar. Tá bom? Só mudaria isso. Ó, por exemplo, aqui ela usou, eu até falei do Grinch agora há pouco, que o colega dele chegou, o colega da Catarine chegou, viu os girassóis e falou assim, cara, o que você tá fazendo? Natal não é com girassóis e mirra. Aí ele falou, né, por acaso você é o Grinch que odiava o Natal? O Grinch não odiava o Natal, repliquei, odiava as pessoas, o que é completamente compreensível. Tem que concordar. Mas aí ele continua a discussão e depois fala aqui. Digamos que após um dia vendo meus preparativos serem jogados fora e tentando mediar a troca de farpas entre Ezra e Ayla, estava um tanto mal-humorado. Humor que não melhorou nada quando, surpreendentemente, minha mãe chegou à cidade antes do nascer do sol. Tá vendo? Você tá ambientando a passagem de tempo. A gente consegue compreender que existe um momento dele brigando com um cara lá sobre, né, o Grinch, isso não é decoração de Natal e etc. E que passou-se o dia naquela discussão até no final daquele dia, antes do nascer do sol, na verdade, na madrugada, a mãe dele brota lá e aí também faz todo... isso não é... Aí mais uma pessoa pra meter o B dele na decoração de Natal dele. Ele fala aqui, certo, faça o que você quiser, mas cale a boca. Eu cedi por fim. Precisava de paz e silêncio. Para mim, em sã consciência, aquele clima de desordem e caos, como aquilo poderia simbolizar a magia do Natal? Esse é o Natal brasileiro, meu querido. Com certeza tem sempre uma bagunça. Ai, cara, isso tá muito divertido. Esse ambiente onde você tem seres que adoram devorar humanos e humanos convivendo no mesmo ambiente. Isso tá muito engraçado. Com certeza tá muito engraçado. Se você quiser ler o conto e aconselho fortemente, eu vou deixar o link aqui embaixo, direto pro Wattpad da autora e o Instagram da autora também, pra você conhecer os outros trabalhos dela. Que ele fala assim, interrompi a descrição de Ezra de algo envolvendo cortes no abdômen e tripas. Nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Será que pode parar? Ele me olhou sem entender. Não vou deixar que o fira. Vou usar essa palavra, mas é outra com M. Acredite, se alguém for fazer isso, serei eu. Mas ninguém... Ai, meu pai do céu, coitado do humano. Bacana bobeira. Ó, mais uma outra cena que teve a passagem, né, de uma cena pra outra. Deixei Ezra assistindo o Renan fazendo as decorações como um predador esperando o melhor momento de atacar sua presa e fui auxiliar Ayla e minha mãe com os preparativos culinários, ou seja, mostrou que ele saiu de uma cena e passou pra outra. Ai, meu Deus do céu, tá certo, cara, você tá no caminho certo, eu faço minhas rabanadas assim também. Ele fala aqui, ó. Após uma rápida pesquisa, descobri o preparo do peru, panetone e rabanadas. Não foi necessário... peraí que o mouse travou. Não foi necessário muito tempo para trabalhar... Não foi necessário muito tempo trabalhando neles para descobrir que eu era completamente inepto na cozinha. Concluí isso após literalmente atear fogo em uma fatia de pão, esfumaçando completamente o ambiente e obrigando-nos a deixar o local. Mas a minha primeira rabanada foi assim também, relaxa. É assim mesmo. Não, pera. Eu ia deixar essa parte sem comentar, porque pra vocês terem essa experiência, mas eu preciso, gente. Pera, vamos lá. Como esperado. Eu vou ler. Eu não sei se eu leio, não leio, deixa graça pra vocês. Eu não sei. Eu vou ler, vamos lá. Aqui do começo. Vai ser um trechinho longo, mas vamos ver se eu consigo ler sem engasgar.
Quando colocamos o último pão de frutas para assar, Renan se retirou dizendo que havia esquecido de algo. Retornou com algumas sacolas contendo embrulhos em papel vermelho e senti meu coração parar. Meu choque deve ter sido perceptível, já que me rendeu um rapaz me olhando preocupado, questionando se eu estava bem. Aí eu vou... Ou seja, ele esqueceu o presente de Natal, né? Tudo bem, Renan tentava me acalmar. Eu estava falhando terrivelmente, mas ao menos estava tentando, diferente do Ezra, que estava entretido, se deliciando com o meu desespero, e eu andava de um lado para o outro. E aí o Renan falou, né? Bem, vamos pensar em algo que tenha significado para vocês dois. Ele sugeriu, o que vocês fazem juntos? Sexo, respondi sem pensar, o que rendeu uma gargalhada de Ezra e um Renan atônito e talvez levemente constrangido. Bom, acho que isso não é exatamente a coisa mais natalina, o humano comentou sem jeito. Por que não? Ezra perguntou e tirou as palavras da minha boca. Se era possível, isso deixou o Renan ainda mais constrangido. Olhávamos os dois para ele aguardando uma resposta. Sabe, é que... Bem, esse não é bem o espírito do Natal, ele explicou. Como assim? Perguntei. Não é literalmente a comemoração do nascimento de Jesus para os cristãos? Segue a linha do raciocínio. Renan ficou me encarando como se não soubesse qual era a relação entre uma coisa e outra. Revirei os olhos. Sabe como são feitos os bebês, certo? Entrou a gargalhada escandalosa de Ezra e Renan. Parecia prestes a explodir de vergonha. Por que eu achei esse momento tão perfeito? Minha risada horrível do microfone, se é que eu não cortei. Por que eu achei isso muito legal? Porque é a questão de você se colocar no lugar do personagem. Se eles são, seja lá, seres místicos, demônios ou etc., e eles não têm o conhecimento do Natal, na verdade eles são seres mitológicos, né? Não necessariamente a noção de céu e inferno, como a gente tem, por exemplo, em Castlevania, que ali você tem o inferno e o céu, né? Anjos e demônios. Eles no caso, são criaturas mitológicas. E aí, que não necessariamente têm ligação com esse céu e inferno cristão. E eles não têm essa noção de Natal, né? Então, se eles falam assim, é o nascimento de Jesus, beleza? Ele teve um pensamento muito lógico, muito pragmático para um ser mitológico, né? Que condiz com, eu diria, dele olhar e falar, tipo, ok, né? Se é então o nascimento de Jesus, o que é então? Maria e João juntos, da onde veio os bebês, né? Foi o que ele... era o que ele tava dizendo. Mas aí você vê como é legal quando você realmente tem a construção dos seus personagens, né? O que eu tô achando muito perfeito desse conto é que você vê muito da personalidade desse personagem contando pra você. É um tipo de olhar, é um tipo de pensamento que só ele teria, sabe? Que é particular e peculiar dele por ele ser quem ele é. Esse ser mitológico que não acredita no Natal, né? Pelo menos não no Natal cristão. E pra ele o Natal é uma festa, é a comemoração do solstício de inverno ou do verão, enfim, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque você dá profundidade pra esse próprio personagem que tá narrando e pra todo esse ambiente, de uma certa forma. Ter esses constrangimentos, né? Ou esses pensamentos peculiares que só esse personagem teria. Me poupe, né, Catarina? Dá licença. Vou ler a cena pra vocês, gente. Tava todo mundo na mesa, a Catarina chegou, o Natal tava lindo, óbvio que eu não vou dizer o que aconteceu, tem muitas cenas fofas que eu não vou ler necessariamente aqui, porque, enfim, não cabiam ler, estavam boas, não tinham o que comentar, e aí vocês podem ler no conto que vai estar aqui embaixo. Mas é assim, tá bom? Tava todo mundo lá, rindo do que o Khaled tacou fogo na cozinha por causa da rabanada, blá blá, e aí tá bom, aí levanta-se lá uma pessoa, muito bem, muito bem. Ezra felizmente interrompeu o assunto enquanto alongava-se. Se não se importam, ele fez menção de se servir de uma das tortas, mas foi repreendido por Catarina com grito.
O Silá ficou estático por um instante, olhando-a surpreso. O que foi? Perguntou ele, né? Nada de comer antes da meia-noite, ela protestou. Ela ergueu as sobrancelhas. Ora, me poupe. Eu também acho. Me poupe. Comer, Natal, comer, esse negócio de esperar meia-noite pra comer, graças a Deus aqui em casa não tem isso. Responde aqui embaixo, a sua família é do time, só come depois da meia-noite e antes da meia-noite? Gente, meia-noite, quiçá eu já tô dormindo ou repetindo pela segunda vez a ceia. Nossa, se for assim, nem me convida. Até parece que eu vou ficar com fome até a meia-noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro pra fazer comida, até parece. Finalizei a leitura do conto, vamos para as considerações finais. Eu curti muito o conto, de verdade, assim, ainda mais sendo um conto de Natal com fantasia, nesse lugar que parece uma cidadezinha no meio do nada, porque lá onde ninguém chega, tem esses seres estranhos vivendo lá dentro dessa comunidade particular deles. Alguns pontos que eu gostaria de ver e não vi, me senti falta de ter mais detalhes desses seres para eu conseguir imaginá-los melhor. Senti falta, eu até vou voltar no começo, talvez me perdoe se eu tô falando errado. Senti falta da descrição dos personagens, como que era a Catarina, como que era o Khaled. Eu tô sempre esquecendo o nome dele, eu sou péssima pra gravar nomes. É isso, acho que é o Khaled. Mas me perdoe se de repente foi a minha falta de atenção de não ter visto isso no livro, no conto, desculpa. Eu realmente gostaria de ver um pouco mais de como eles se pareciam. Porque eu fico pensando, eu poderia pesquisar, óbvio, poderia ler a história, né, anterior que você fez, com certeza, mas como outras pessoas podem vir ler o seu conto e não ler a sua história antes, eu gostaria de ter visto um pouquinho mais da descrição da aparência dos personagens, ainda mais sendo esses personagens seres tão diferentes. Até diferente do que você descrever um vampiro, por exemplo, porque ele tem aparência humana e dentes, a gente já sabe. Ou descrever um lobisomem, talvez, um fantasma, enfim. Mas quando você descreve esses seres mitológicos não tão conhecidos, eu fiquei aqui pensando como seria a imagem desse gênio, né? Desse Djinn. Eu falei, ué, será que ele é igual? Aí eu fiquei, o gênio da lâmpada lá, ou se ele tem perna, se ele tem corpo normal, se ele tem uma coloração normal. Ela vem lá, os gênios da Disney, lados, e com cores diferentes. Então eu senti falta disso. Eu acho que daria uma camada a mais de experiência pra gente conseguir imaginar todos esses seres diferentões. Ainda mais quando a gente tem o arremate do conto, eu acho que ele foi muito bem construído na questão de passar uma sensação, uma história, um momento da vida desses personagens curto, mas ao mesmo tempo bem contado, não deve em nada, e toda a construção em primeira pessoa não deve nada em questão do enredo, e toda a construção de primeira pessoa desse personagem é interessante, porque realmente é uma visão peculiar dele. Uma visão peculiar não é de um ser humano que não gosta ou não comemora o Natal. É de um ser mitológico que não é nada humano, que ainda vive numa sociedade onde tem outros seres diferentes dele que querem devorar os humanos, e teriam outros humanos ali. Mas se torna o Natal, a construção do espírito natalino, desse conto natalino, se torna muito bem feita, de você realmente imaginar aquilo possível até, ou você equiparar aquilo aos natais que você tem, né? Que eu tenho, por exemplo, a minha comparação dentro da minha própria casa. Mas como eu disse, algumas coisas discordando, por exemplo, com a Catarina, que queria comer só meia-noite. Que palhaçada é essa, gente? Esperar até meia-noite pra comer. Cada um com os seus rituais, tá? Relaxa. Só fiz uma comparação com o meu Natal, e o que é legal quando o próprio leitor tem até ponto de discordância, mas é um arranca-rabo, digamos assim, não era essa a palavra que eu queria usar, é uma discussão que as pessoas têm até hoje, né? Ai, quem espera até meia-noite pra comer não espera. Faltou aqui talvez a discussão do com uva passas, sem uva passas. Mas ainda assim eu achei muito legal, principalmente as particularidades.
Quando você tem uma construção de algo que pode ser tão familiar para as pessoas, colocar as particularidades de referências, como as comidas, até mesmo ela gritando para comer só meia-noite, sobre os múltiplos natais que a gente tem, ou as múltiplas comemorações da mitologia mais árabe, né? Desses seres mais do Islã, por mais que talvez ainda tenha alguma semelhança com alguns que a gente já conheça, eu acho legal trazer outras culturas, outras mitologias pra gente também trabalhar dentro das nossas histórias, né? Traz o que de originalidade que o pessoal tanto questiona de uma coisa que já existe, mas foi falado de uma forma completamente diferente, né? E foi trazido à luz esse tema de uma forma completamente diferente. Então eu achei muito legal. Parabéns, Stephanie. Poucas foram as considerações que eu fiz, como eu já ponderei. Então é isso. Minha nação, eu espero que você tenha gostado desse episódio da leitura crítica. Me conta aqui embaixo o que você achou. E o principal de tudo, vai lá no perfil da autora e vai no perfil da Wattpad também. Vou deixar os 2 links aqui embaixo. Vai lá, lê a história, tire suas próprias conclusões e não deixa de votar na história do coleguinha, tá? Todas as histórias que vocês lerem lá no Wattpad, por favor, o comentário, eu sei que algumas pessoas ficam com vergonha às vezes ou esquece e tal, mas não deixe pelo menos de votar, tá bom? Minha nação, é isso por hoje, beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau!